Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E no vídeo de hoje nós vamos estar vendo aqui 5 indicadores para analisar o setor elétrico. E eu vou estar mostrando esses 5 indicadores aqui na ótica da Taesa, tá, galera? Que durante essa semana saíram aí algumas notícias falando a respeito da Taesa, como por exemplo aqui por que os dividendos gordos podem estar ameaçados? E a Money Times também, afirmando que a Taesa está pagando dividendos para além da conta, alertam analistas. A gente vê que a Genial Investimentos está pouco otimista com a Taesa, uma das elétricas mais populares da bolsa quando o assunto é dividendos. Entre os pontos negativos, a dupla diz que a Taesa negocia com prêmio em relação aos seus pares e acima do seu preço justo, sem apresentar resultados e fundamentos que justifiquem isso. Outro destaque é que os analistas são categóricos ao afirmarem que a elétrica pode estar pagando dividendos demais. Então, nós vamos estar aqui mostrando 5 indicadores para analisar o setor elétrico, e vamos estar olhando na ótica da Taesa, comparando com outras empresas também do mesmo setor. E a primeira coisa que nós olhamos aqui quando nós começamos a analisar uma empresa é o seu endividamento. E dentro do endividamento, nós dividimos aqui em duas partes. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido e a outra é a dívida líquida sobre o EBITDA. A gente vai estar começando aqui com dívida líquida sobre o patrimônio líquido, que nos diz quanto a empresa tem de dívida em comparação de quanto tem de patrimônio líquido. Quando ele é menor que 1, tá ok? De 1 a 1,5 é melhor ficar atento e maior que 1,5 é para a gente estar tomando cuidado. Eu vou trazer a comparação aqui dessas 5 empresas. Tem a Taesa aqui por último, nós temos a ISA-CETEPS, a Transmissão Paulista, Neo Energia, a CEMIG e a ENDE. E a gente vai estar olhando aqui exatamente a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. A gente pode observar que quem tem o melhor número aqui é exatamente a CEMIG, que tem essa estrelinha aqui. Quando a gente olha aqui de forma geral, a gente vê que a CEMIG ela tem os melhores números aqui na comparação, mas a gente vai estar trazendo aqui todos esses comparativos e trazendo também a questão aqui da Taesa, os números da Taesa. A gente vê que a dívida líquida sobre o PL dela, sobre o patrimônio líquido, é de 1,21, ou seja, está naquela parte ali de melhor ficar atento. Mas quando nós olhamos aqui a ENGIE e a Neo Energia, nós observamos que elas têm números ainda piores do que a Taesa. É importante a gente olhar aqui a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, porque aqui nós podemos ver quanto de dinheiro próprio e de terceiros a empresa tem. E isso é bom para a gente estar vendo o grau de alavancagem da empresa. Lembrando aqui que as elétricas elas operam um pouquinho mais alavancadas do que outras empresas, justamente por ter concessões mais longas. Por exemplo, um servidor público ele consegue ali, se endividar um pouquinho mais, porque ele tem ali um emprego garantido por uma longevidade muito maior do que quando comparado, por exemplo, com um autônomo, que não necessariamente tem ali um dinheiro garantido. Então, como as elétricas elas têm os prazos muito maiores ali das suas concessões, elas conseguem, trabalhar um pouquinho mais alavancadas. Agora a gente vai olhar aqui para a dívida líquida sobre o EBITDA. Quantas vezes a empresa está endividada em relação ao seu caixa? Valores aqui entre 2 e 3 é ok. Entre 3 e 3,5 aqui já é considerado desconfortável e maior que 3,5 é melhor tomarmos cuidado. E aí quando a gente faz essa comparação com as outras empresas, da dívida líquida sobre o EBITDA, a gente observa que a Taesa ela está muito acima do que os seus pares. Por exemplo, a que mais se aproxima aqui é a Neo Energia aqui, com o número de 3,18, mas a gente observa que a Taesa está acima de 4, quase chegando a 4,5. E a gente tem que levar em consideração que valores acima de 3,5 nós temos que tomar cuidado. Esse número nos diz o seguinte: se a empresa tem uma dívida líquida de 3 vezes EBITDA, significa que com a EBITDA dos últimos 12 meses será necessário 3 anos para cobrir a dívida líquida. A gente vê a CEMIG aqui com um número maravilhoso,
porque valores até 3 é ok, ela está abaixo de 1, ou seja, a Indy aqui está ok, a CEMIG está ok aqui para maravilhoso, a Hidroceteps da Transmissão Paulista também ok, agora a Neo Energia ela já se encontra aqui desconfortável e a Taesa aqui se encontra realmente na zona de cuidado. Então, quando nós comparamos aqui a Taesa, né, com outras empresas do mesmo setor, a gente vê que realmente ela está mais endividada do que as outras, mas não necessariamente a gente vai olhar apenas a dívida da empresa, porque a gente tem que olhar a rentabilidade. Temos que olhar a capacidade dessa empresa de estar gerando caixa, né, para estar podendo pagar essa dívida. E nesse momento a gente vai olhar aqui para o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. A gente vê que maior que 20 é muito bom, de 15 a 20 é bom e entre 12 e 15 é regular. Então, quando a gente faz essa comparação aqui do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, a gente vê também que a Taesa ele é o pior número aqui quando comparado com seus pares. Aí a gente vê que a Engie, ela fica aqui com um número que é quase 20, né? Que é um número muito bom. E a CEMIG, que está em segundo lugar aqui, com um número também muito bom, de 17,80%. Agora, quando a gente olha aqui para a Neo Energia e a Transmissão Paulista, são números regulares, mas quando a gente olha aqui para a Taesa, ela está abaixo, né, daquele número que a gente pode julgar regular, que é o número 12. Então, a gente chega à conclusão que a Taesa ela tem uma dívida acima das suas concorrentes, né, acima dos seus pares, e ela tem aqui um retorno sobre o capital investido abaixo dos seus pares. Mas ainda não acabamos, né, de analisar a empresa, são 5 indicadores aqui, e eu vou para o próximo indicador, que é aqui o PL. Quantos anos a companhia demora para se pagar com o lucro dos últimos 12 meses? E quando a gente olha o PL aqui dessas empresas, a gente observa que tanto a Engie quanto a Taesa estão aqui acima de 10, estão aqui na casa dos 10, e a gente observa as outras, né? Transmissão Paulista aqui quase 7, e a CEMIG e a Neo Energia aqui na casa dos 5. Então a gente observa que os números da Taesa também é muito ruins quando a gente leva em consideração a questão do PL. Mas nós não podemos analisar apenas os números friamente, nós temos que estar entendendo, né? Compreendendo a empresa mais a fundo, porque existem algumas empresas, né, que estão fazendo alguns investimentos e que a gente sabe, né, que ela já tem ali um lucro contratado daqui 1 ano, daqui 2 anos, e que o PL neste momento ele pode estar distorcido. Como é o caso da ES Brasil, que é uma empresa que eu possuo em carteira. Ela está ali o PL na casa dos 50, mas eu estou ali me antecipando a uma concessão que a empresa já tem, que já está ali praticamente 99% concluído e que a energia já está vendida, mas ainda não se encontra no seu balanço, pois vai estar entrando em funcionamento no final deste ano para o começo do ano que vem. Então eu procurei ali me antecipar justamente para aproveitar os preços mais baratos. Mas a gente sabe que quando a gente compara com os seus pares, a Taesa ali ela tem as concessões mais próximas de estar vencendo, por exemplo. Em 2030, ele vai estar vencendo 2 das maiores concessões da Taesa. E quando a gente compara com os seus pares, elas têm ali concessões mais longevas. Então, esse é também um ponto ruim aqui em relação à Taesa. Agora, o último indicador que nós vamos estar olhando aqui é exatamente o Dividend Yield. E nós temos que, neste indicador, levar em consideração aqui a questão do payout, tá, galera? Porque uma coisa é eu ganhar 6% com uma empresa que está distribuindo ali 40% de payout. Outra coisa é eu ganhar 6% de uma empresa que está distribuindo 100% do payout. Então, quando a gente olha aqui para o Dividend Yield, é justamente a única comparação aqui que a Taesa ela tem a estrelinha, ou seja, que ela é melhor do que as suas concorrentes. Aí a gente vê que ela tem um Dividend Yield atual de quase 10%. É realmente um Dividend Yield espetacular. A gente vê a CEMIG em segundo lugar aqui com um valor muito próximo. A Engie aqui com 6% e a Neo Energia e Transmissão Paulista com Dividend Yield abaixo de 6%, que é aquele mínimo que a gente busca. Então, quando a gente fala de dividendos com a Taesa, a gente vê que realmente não existe igual, né, no setor elétrico. Ela é simplesmente fantástica quando a gente olha para o seu passado, os números são fantásticos. Eu vou estar trazendo aqui os dividendos da Taesa para a gente dar uma olhadinha. A gente observa que ano passado ela pagou 14%, em 2021 12%. O mais baixo aqui foi em 2019, que ainda assim
ficou acima dos 6%, ou seja, a gente sabe que é uma empresa que realmente paga ótimos dividendos para os seus acionistas. Mas como eu deixei destacado, nós não podemos levar em consideração apenas o dividendo. Nós também temos que levar em consideração o payout, né, para saber a porcentagem dos lucros que está sendo distribuído para os seus acionistas, para que a gente chegue aqui a esse dividendo. Eu vou estar começando aqui com a Engie, por exemplo, vendo o payout da Engie para que a gente chegue aqui a esse 6,32%. Olhando aqui o payout da Engie, a gente vê que neste momento está aqui em 38%. O que isso significa? Que 38% dos lucros da Engie está sendo distribuído para os seus acionistas e esses 38% equivalem aqui a um dividend yield de 6,3%, ou seja, é simplesmente muito bom, porque está sobrando ali 62% para a empresa estar investindo, para estar pagando as suas dívidas, e os 38% que ela está ali dividindo para os seus acionistas ainda dá uma porcentagem aqui de dividend yield muito boa. Ou seja, é um número realmente muito bom. Agora a gente vai olhar aqui a CEMIG, que tem um dividend yield também muito bom, de 9,2%. A gente vê que o payout dela também é muito bom, 50%, ou seja, ela distribui 50% para os seus acionistas e reaplica os outros 50%. E mesmo ela distribuindo apenas 50%, ou seja, a metade dos seus lucros, a gente vê aqui que ela tem um dividend yield aqui de 9,2%, ou seja, é simplesmente fantástico, né, quando a gente faz a comparação em relação ao seu lucro. Agora para a Neo Energia, que tem aqui um dividend yield de apenas 4,4%, mas quando a gente olha aqui, o seu payout está aqui na casa dos 3,8%, ou seja, é uma companhia que neste momento ela não está ali distribuindo muitos proventos, né, para os seus acionistas e que muito provavelmente está ali mais focada em desalavancagem e investimento. Mas a gente observa que mesmo ela distribuindo aqui apenas 3,8%, ou seja, menos de 4% dos seus lucros, a gente tem ainda um dividend yield de 4,4%. Então, a gente olhando para o seu passado, sabendo que ela está se desalavancando, sabendo que ela está investindo, quando ela voltar aqui a distribuir boa parte dos seus lucros, a gente sabe que os seus dividendos eles vão aumentar e muito. Agora, olhando aqui para o caso da Transmissão Paulista, que também tem um dividendo de yield muito próximo aqui de 4,2%, a gente vai ver que ela está distribuindo aqui cerca de 30% dos seus lucros. Então, a gente observa exatamente a mesma coisa que a gente observou na Neo Energia. Ela não está com dividend yield muito bom, mas 70% aqui do seu lucro está sendo usado em outra coisa, como por exemplo, em desalavancagem ou investimento. Então, esses são números que nos deixam tranquilos com a empresa, porque a gente sabe que no futuro nós vamos colher os resultados dessa desalavancagem e também dos investimentos que a companhia vem fazendo. E agora, por último, nós chegamos aqui na Taesa, que é a empresa que mais pagou dividendo aqui, 9,79, ou seja, quase 10% de dividend yield. Mas quando nós olhamos o payout da empresa aqui, a gente vê que realmente ela está pagando mais do que 100% aqui dos seus lucros. Tanto os últimos 12 meses aqui atual, quanto o ano de 2022, ou seja, ela está pegando 100% dos seus lucros, mais resultados ali de coisas que não são recorrentes e distribuindo tudo para os seus acionistas, mesmo quando a gente olhou aqui e viu, por exemplo, que a sua dívida líquida sobre o EBITDA está aqui muito alta, o que nos deixa o acionista realmente preocupado, né? Porque quando a gente olha para o passado da empresa, a gente sabe que é uma empresa de excelência, que realmente sempre valorizou e muito os seus acionistas, que foi aí no decorrer da última década, né, dos últimos anos, uma ótima pagadora de proventos, mas que está vivendo aí um momento de preocupação aí com o seu futuro, porque a gente vê que ela quer continuar sendo uma boa pagadora de proventos, mas que neste momento ela está com uma dívida muito elevada e que isso vem preocupando os acionistas da empresa. Então, eu não acho interessante estar colocando ela na carteira neste momento. Se eu a tivesse, muito provavelmente eu não venderia, mas eu não acho
interessante estar colocando ela na minha carteira neste momento aos preços atuais. Talvez eu possa estar mudando de ideia, né, um pouquinho mais à frente, se ela melhorar um pouquinho os seus resultados, ou até mesmo, né, se o preço ele vier a cair muito, porque a gente sabe que o preço importa. Então, aos preços atuais, eu prefiro ficar de fora. Mas se, por exemplo, ela tiver aqui uma desvalorização que cair abaixo dos 30, então provavelmente eu posso estar fazendo outra análise e chegando a outra conclusão, mas aos preços atuais eu não tenho coragem de estar colocando na minha carteira. Essa é uma análise pessoal, não é nenhum tipo de recomendação. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe o like, se inscreva no nosso canal e eu fico por aqui, galera. Até a próxima. Fui!